Olá, nós estamos nos estudos de Creio e Confesso que espelha o Credo dos Apóstolos. Nós vimos no estudo anterior a igreja como assembleia de todos os que são chamados para fora, a palavra eclesia, não é? Que é composta de duas palavras, né? Ek e kalel, né? Ek para fora e o verbo kalel, o verbo chamar, né? No grego. Nós vimos também que as características da igreja incluem ela ser universal e triunfante, e é chamada então também de igreja invisível por isso, e ela também é chamada de militante, não é? Porque ela luta contra o diabo, o velho homem e a carne, e é chamada de igreja visível, né? Então, universal e triunfante, invisível, e então militante é a igreja visível. Hoje nós vamos prosseguir na afirmação do Credo dos Apóstolos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Vamos focar hoje na santidade da igreja e num outro estudo posterior vamos falar sobre a comunhão dos santos. Antes de tudo, se você não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você seja avisado de futuras publicações. Note que as marcas gerais da igreja são a sua universalidade, a sua unidade e a sua santidade, né? Universalidade, unidade e a sua santidade. E as marcas específicas da igreja, se você quer diferenciar uma igreja bíblica de uma seita, por exemplo, veja, por exemplo, a pregação dessa igreja, pregação fiel à palavra de Deus. Então, uma igreja verdadeira, ela tem uma pregação fiel. Segundo, ela tem uma administração correta dos sacramentos, o batismo e a ceia, não é? Não além disso, porque a Bíblia só fala de dois sacramentos. Em terceiro, o exercício bíblico da disciplina, não é? Quando houver necessidade, a igreja estará usando a disciplina bíblica. Como é que nós podemos, no estudo de hoje, entender a santidade da igreja? Primeiro, a essência da igreja é santidade. Veja que o nosso Pai é santo e os seus filhos não poderiam ser de outra forma. Deus fala ali em Levítico, e isso é repetido pelo apóstolo Pedro, quando ele diz, o Senhor fala então ali nessa oportunidade, o Senhor diz: e ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Então, a identidade, a essência da igreja é a santidade. A igreja não pode ser mundana, secular, uma igreja que relativiza a palavra de Deus, mas ela entende os absolutos de Deus como eles estão na palavra. Então, a essência da igreja, a identidade da igreja é a sua própria santidade. Então, isso é algo natural. A segunda coisa que nós observamos sobre a santidade é que a igreja ela é paradoxalmente pecadora e santa ao mesmo tempo. Parece estranho de falar dessa forma da santidade da igreja, mas note que entre 12 apóstolos de Cristo nós temos um que era o traidor, assim Jesus fala em Lucas 22, 21, e é retratado também em várias oportunidades por Cristo nos outros evangelhos, né? Um que estava com ele à mesa era o traidor, não é? Então veja que entre 12 havia um traidor. Nós olhamos que a igreja primitiva, com a sua santidade, a sua vitalidade espiritual e também a sua santa ousadia, ela tinha no meio dois pecadores, Ananias e Safira, está lá em Atos 5, de 1 a 11. E hoje a igreja não é diferente. Como diz a nossa doutrina na Confissão de Fé de Westminster de 1647, que é adotada pela Igreja Presbiteriana,
do Brasil, diz ali então no item 5 sobre a igreja, não é? As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Isso porque Jesus prometeu lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E em terceiro lugar, eu diria que a igreja é santa, porque ela revela o triunfo da graça de Deus sobre o pecado. Veja que a igreja é composta de pecadores salvos, não pecadores mais perdidos, mas pecadores regenerados. O Paulo escreve a Tito no capítulo 3, versos 4 e 7, Paulo diz, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, Ele, Deus, nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, olha aí, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Dr. Hermes tem Maia no seu livro Eu Creio, ele vai arrematar dizendo que a graça é que começa, aperfeiçoa e conclui em nós a obra da salvação. Por isso que Paulo diz ali em Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se referindo aos crentes da igreja de Filipos. Eu terminaria dizendo sobre a santidade da igreja que a nossa doutrina, a doutrina que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, é a igreja que crê também dessa forma e interpreta bem a Escritura. Ela diz ali na Confissão de Fé, no capítulo sobre a igreja, no item 3, quando ela diz que a esta igreja católica, né, católica quer dizer universal, visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, aqueles que são regenerados, aqueles que são salvos por graça, se reúnem num corpo que é a igreja, que também pode ter Judas e Ananias e Safiras, pessoas que são pecadoras no meio do povo de Deus, porque a igreja é militante ainda, ela está diante do pecado, do velho homem, do diabo e o próprio mundo sobre a igreja. E é por isso que nós entendemos, e a Igreja Presbiteriana do Brasil assim crê, e nós cremos dessa forma, e a igreja então atesta isso e vai então fundamentar isso em Efésios 4, de 11 a 13, quando o apóstolo Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que Deus deu aqueles que estão servindo com os seus ofícios na igreja, não é?
ele deu com vistas à edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Um texto também de Isaías 59, 21, quando fala que Deus mandaria um redentor a Sião, Isaías conclui ali no capítulo 59, ele diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito estará sobre você e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então significa que Deus vai trabalhar na sua aliança, não é? A sua aliança com o seu povo, e esse povo vai então buscar de uma maneira intermitente a santidade de vida. E por fim, o texto de Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus, depois de ressurreto, ele dá a ordem aos seus discípulos e diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim, quando nós finalizamos esse estudo sobre a santidade da igreja, nós podemos dizer pelo credo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Se você ainda não faz parte de uma igreja local, eu convidaria você a estar vindo a esta igreja que você está ouvindo esta mensagem, ou uma outra igreja que tenha uma das marcas particulares da Igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida e da sua família e de todos os seus queridos. Amém.